Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Renato, advogado especialista em direito dos trabalhadores e previdenciário, e aqui eu explico de forma muito clara e descomplicada os seus direitos. Se você busca entender se tinha direito à revisão da vida toda ou se já ganhou judicialmente e está com dúvidas, fique comigo até o final. Aí, antes de mais nada, eu já convido você a aproveitar essa oportunidade e se inscrever aqui no nosso canal e ficar por dentro de saber mais sobre os seus direitos. Inclusive, deixe também no campo dos comentários de onde você nos assiste, porque isso motiva a gente a continuar gravando vídeo aí pra vocês, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é a decisão do STF de declarar definitivamente a revisão da vida toda para aposentadorias do INSS. E o que isso vai mudar na prática? O que isso vai mudar para você? Para poder entender o impacto dessa decisão, precisamos saber então o que era essa revisão da vida toda. E essa revisão era uma tese judicial que permitia ao aposentado pedir que o cálculo da aposentadoria incluísse todas as contribuições previdenciárias feitas durante toda a vida, inclusive aquelas anteriores a julho de 94, antes aí do famoso Plano Real. A ideia era que, se nesses períodos antigos o contribuinte tivesse salários aí de contribuições elevados, por exemplo, quando a moeda era diferente, esses valores pudessem então melhorar a sua média usada para calcular a sua aposentadoria. Ou seja, para quem contribuiu muito antes de 94, a aposentadoria poderia então ser maior. Já em dezembro de 2022, o STF já havia aceitado essa possibilidade, abrindo a porta para que muitos segurados buscassem então esse recálculo. Em termos simples, era como se o aposentado pudesse somar todo o período de contribuição de ponta a ponta para cálculo da aposentadoria, o que para alguns poderia significar um valor bem maior. E essa revisão da vida toda era buscada especialmente por quem tinha contribuído por muitos anos, inclusive, como eu disse, antes de 94, com salários bons nessa época. A expectativa era de que isso elevasse o valor da aposentadoria. Também havia prazos. A tese original permitia a revisão para quem se aposentou em determinado período de tempo, 29 de novembro de 1999 a 12 de novembro de 2019. E muitos segurados, especialmente aqueles com longo tempo de contribuição histórico antigo, entraram com pedidos na justiça ou planejavam fazê-lo confiando na jurisprudência aí favorável de 2022. Por isso, existia essa grande expectativa, que era a esperança aí de muitos, de que a aposentadoria poderia aumentar. Inclusive, quem pesquisava isso no Google viam várias propagandas aí a todo momento de vários escritórios de advocacia oferecendo esse tipo de serviço. Por quê? Porque realmente estava ganhando as ações. Mas nem tudo continuou como parecia, Vieram aí reviravoltas importantes que nós vamos cronologar aqui agora. Em 21 de março de 2024, o STF, por maioria, analisou ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas à regra de cálculo de aposentadoria, a famosa regra de transição aí da reforma de 99, e entendeu que a revisão da vida toda ficava prejudicada, ou seja, a corte decidiu que os aposentados não poderiam mais optar livremente pela regra mais vantajosa. Na prática, com essa decisão, o cálculo voltou a ser feito conforme a regra padrão do INSS, levando-se em conta apenas contribuições a partir de julho de 94 e não todo o histórico, que é um absurdo, Mas foi o que eles entenderam. Depois havia a questão da modulação de efeitos, ou seja, para quem já havia obtido a revisão da vida toda via judicial, antes dessa mudança, haveria então o quê? Devolução de valores? Em abril de 2025, o STF decidiu que quem recebeu valores até 5 de abril de 2024 não precisaria devolver nada, considerando que o benefício aí foi concedido de boa fé, e ainda mais se foi na justiça, pessoal? E agora, finalmente, em 26 de novembro de 2025, o STF cancelou definitivamente essa tese da revisão da vida toda. Ou seja, não resta mais possibilidades de novos pedidos com base nessa revisão. Em resumo, o que antes parecia um direito possível e promissor, justo, foi revogado de forma definitiva. Pessoal, e agora muita atenção para as pessoas aí, aposentados ou quem estava pensando em entrar com esse pedido, essa situação agora traz consequências concretas. Quem ainda não entrou com a ação agora não pode mais contar com a revisão da vida toda como uma hipótese válida. Essa tese simplesmente está encerrada. Quem tinha processo em andamento e ainda não tinha decisão final deverá acompanhar a repercussão dessa decisão do STF, que a jurisprudência agora infelizmente é contrária. Quem já obteve a revisão antes de 5 de abril de 2024
2024, fica com o valor já concedido, não há obrigatoriedade de devolução. Em muitos casos, pedidos que pareciam promissores agora ficaram inviáveis. O cálculo volta à regra tradicional, possivelmente resultando em valores menores aí da aposentadoria. Ou seja, a decisão aqui ela encerrou a esperança aí para muita gente e trouxe uma segurança definitiva de que a tese da revisão da vida toda não poderá mais ser usada, o que é lamentável. E por que nós tivemos aí essa mudança de posicionamento? Tá interessante saber, porque é uma informação pública, né, que eu acho que todo mundo aí tem direito a ter o conhecimento. E de forma muito simples, o entendimento aqui dos ministros foi o seguinte: primeiro, que a regra de transição da reforma de 99, que passou a vigorar, né, com a lei 9.876, é constitucional e deve ser aplicada rigorosamente sem abrir exceções. E a Corte entendeu que, se todo o histórico de contribuições fosse considerado para quem já tinha se filiado ao sistema antes da reforma, haveria um salto incompatível com o sistema previdenciário posta pela lei. A modulação de efeitos aí, iniciados em 2025, busca evitar essa insegurança jurídica e proteger quem agiu de boa fé, beneficiários que receberam a revisão antes da alteração definitiva. Em outras palavras, o STF entendeu que a lei previdenciária deve prevalecer como está, sem permitir retroatividade de contribuições anteriores a 94 para todos. E agora, se eu fosse dar uma orientação clara como advogado para quem está nos assistindo, eu diria: se você já tem aposentadoria e teve a revisão da vida toda concedida antes de 5 de abril de 2024, fique tranquilo, o benefício está garantido e você não precisa devolver nada. Se você tinha um processo aberto, converse com seu advogado. A nova jurisprudência do STF indica que pedidos baseados na vida toda terão resultado negativo. Se pensava em entrar com pedido de revisão exclusivamente com base na vida toda, infelizmente não vale mais a pena. A tese não existe mais. E se acreditar que há erro no cálculo da aposentadoria com base nas regras vigentes, vale revisar com base nos critérios atuais, mas sem a expectativa da revisão da vida toda. Amigos, esse desfecho mostra como o direito previdenciário depende não só da lei, mas do entendimento dos tribunais e como uma expectativa pode mudar drasticamente. Por isso, para quem busca garantia de aposentadoria justa, é essencial estar bem assessorado, com acompanhamento jurídico especializado. E se você quiser saber mais sobre esse tema ou tiver outras dúvidas sobre aposentadoria, pensão, revisão, direitos previdenciários, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos. E se tiver ficado alguma dúvida, não hesite em me chamar aí no WhatsApp que eu vou ter o prazer de responder para você. No mais, um forte abraço, até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e deixe para nós no campo dos comentários de onde você nos assiste.